Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui mais um conteúdo exclusivo da Zite.org aqui no Brasil para trazer para vocês um pouquinho mais de informação sobre como a Zite funciona, sobre futurismo, sobre tendências, sobre, claro, as humanidades exponenciais no geral. E esse conteúdo de hoje, não sei se você está vendo aí por vídeo ou se você está ouvindo um podcast, mas esse conteúdo de hoje está especialíssimo porque a gente tem uma convidada mais do que incrível aqui. Para mim, uma das pessoas, uma das vozes principais sobre os estudos de futuro no Brasil hoje, que é a Tayane Costa, do Futuros Plurais. Ela vai trazer aqui o parecer dela sobre essa iniciação aí ao futurismo, né, ao que são, ao que é os estudos de futuro, ao que são esses estudos, né, como um todo, né, essa ciência de avaliação de futuros, de composição de cenários, sobre diversos aspectos, mas sobretudo sobre futures literacy, né, que é o termo que se usa aí para se descrever os estudos de futuro, ou melhor dizendo, a alfabetização de futuros. O que será que é isso, né? Então, a pergunta: você é uma pessoa alfabetizada em futuros, em passados, em presentes? Onde será que você está alfabetizado? Mas vamos lá, sem mais demoras, vamos começar aqui, né? Esse é mais um material falando, mais um conteúdo sobre a dedicação da nossa comunidade, que é uma comunidade que se dedica, né, pessoal, às humanidades exponenciais, e isso inclui, obviamente, uma dedicação aos estudos de futuro, claro, né? Então, a Zite, ela é uma comunidade focada no estudo da vanguarda, né, do comportamento e pensamento, não com foco em sua criação, tá? A gente não está aqui para criar a vanguarda e coisas do gênero, tá, pessoal? Mas em sua análise, tá bom? Dessa forma, o futurismo, os estudos de futuro em geral, né, esses estudos são são parte fundamental aí da nossa essência enquanto comunidade. Então, vamos lá, vamos entender, pessoal, o que são estudos de futuro para a Zite, né? O que são os estudos de futuro? Eu vou fazer aqui uma breve avaliação, né, aqui em nome da Zite, e depois a Tayane Costa, como eu já falei, do Futuros Plurais, que é uma sumidade na área, uma das pessoas que mais vem movimentando o ecossistema de futuristas e o cenário do futurismo no Brasil. Vai trazer aqui um pouco do parecer dela, bem introdutório, né, nesse sentido, a respeito do que é Futures Literacy, né, do que é essa alfabetização de futuros. Então, primeiro aqui trazendo uma visão da Zite, bem brevemente. Futures Thinking, olha só, um trava-língua do inglês, né? Pra gente que não é anglófono, né? O TH e o Futures, junto o S com o TH depois e complica. Futures Thinking. Aí fica o S e um quase F depois e a língua toda se embola. Então, Future Think está aí pra gente, mas é o pensamento futuro, certo? São as formas de pensar futuros. Então, o que é, né, o Futures Thinking? Ele é um viés de pensamento, uma metodologia usada para explorar a configuração da sociedade e do ambiente no futuro. Então, ele, num geral, para a visão aqui da Zite, essa metodologia é o gênero, né? O Futures Thinking, ele é o gênero onde você vai ter Futures Literacy, você vai ter o Foresighting, você vai ter outras áreas, né? Outras espécies dentro desse gênero. Então, o Futures Thinking, olha só, eu tentando não travar minha língua, ele é o gênero, o guarda-chuva do futurismo, né? Ele é a parte generalista, onde as coisas vão estar dentro. Então, a ideia, a premissa dele é a seguinte: olha, é provável que o mundo que vivemos hoje não seja igual ao mundo do futuro. Ok. O futuro não é fixo, né? Obviamente. Muito pelo contrário, ele tem uma grande variedade de alternativas.
Além disso, as pessoas são responsáveis por escolher essas alternativas. E aí entra vários vieses, né? As pessoas escolhem isso coletivamente, individualmente, onde influencia uma coisa, onde influencia outra, qual o contexto da capacidade de escolhas e alterações de futuros, etc. E óbvio, pequenas mudanças podem se tornar importantes ao longo do tempo, né? Isso vai entrar no efeito borboleta, vai entrar na teoria do caos, vai entrar em diversas coisas aí. Mas pra gente, o importante é entender nesse momento que o Futures Thinking, ele é uma forma de pensamento, ele é uma modalidade de mentalidade. Né? Eu não vou usar a palavra mindset, mas é isso que ele é. Ele é um conjunto, né, de estudos e etc. que te permite fazer avaliações aí possíveis do futuro e de coisas do gênero dentro dessa expectativa. Certo? Dentro, então, do Future... Agora não consegui, enrolou a língua. Dentro do Futures Thinking, a gente tem o Foresight, ou Foresighting, que é a previsão. Esse já é um estudo mais aplicado, né? Então o Foresight, ele é um processo de planejamento estratégico, direcionado e geralmente utilizado comercialmente, sempre para uma questão mais de consumo, do mercado, etc. Então ele é geralmente utilizado comercialmente e com futuros mais emergentes, tá? O Foresight, ele é geralmente aplicado aí para futuros até 5 anos pela frente. Ele não acaba sendo utilizado para futuros mais distantes, mais especulativos, assim. E geralmente ele é mais comercial. Não necessariamente, mas geralmente, tá? E o Foresight, portanto, é uma espécie dentro do gênero Futures Thinking, certo? Beleza, esse é uma das espécies. A outra, que é um pouquinho maior, mais longa, né, no sentido de ser mais distante também aí das possibilidades, é a ficção. A ficção, então, é um futuro altamente especulativo, desvinculado aí de uma necessidade de acurácia factual, matemática, científica, né? Ele é totalmente imaginativo e ele é livre, né? É uma capacidade de ficcionar, de imaginar possibilidades de futuro e tudo mais. E é extremamente útil também se você parar para pensar que parte da ficção nos ajudou ou a desenvolver futuros ou a evitar futuros, né? Tem muita gente que fala que o objetivo da ficção é criar futuros que a gente quer evitar, né? Com as distopias e tal. Se a gente olhar aí para Orwell, para outros criadores de ficção, aí a gente vê como a gente encontra, né, o próprio Asimov, enfim, encontra aí futuros que a gente começa a pensar e fala, será que é nisso que a gente quer chegar? E aí a gente começa a ver essas coisas acontecendo e fala, não, tá vendo? Já era uma previsão de tal obra de ficção e que agora eu tô vendo que eu não quero que chegue nisso. Hoje em dia é muito comum que se fale, nossa, isso é tão Black Mirror, vamos evitar isso, porque Black Mirror é uma obra de ficção que nos conta de futuro, né? Ela nos traz, ela nos reflete ali realidades distópicas que a gente, obviamente, portanto, não quer, né, que elas aconteçam. Mas, gente, chega de falar besteira aqui, chega de enrolar a língua falando Futures Thinking. Eu tenho que falar pausado. Mas vamos aí para a visão aí do que é Futures Literacy, nas palavras da Tayane Costa, como eu disse, para mim, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes dentro do cenário de futuristas no Brasil, tá bom? Então, com vocês, fiquem aí com a palavra da Tayane. Eu já volto só para dar um tchau. O termo Futures Literacy, ou em português alfabetização de futuros, ou ainda letramento em futuros, se refere à nossa capacidade de pensamento de longo prazo. Ser alfabetizado em futuros significa desenvolver habilidades de antecipação e habilidades imaginativas. O que isso quer dizer? Quando a gente fala em antecipação, a gente está falando em ampliar a nossa percepção e a nossa capacidade de interpretar a mudança, entendendo que existe uma dinâmica de mudança acontecendo no mundo
e existe a nossa capacidade consciente de gerar mudança no mundo. Então, a habilidade antecipatória, ela tem a ver com compreender e gerar sentido de toda a mudança acontecendo no mundo, para poder, então, visualizar possibilidades futuras. Já as habilidades imaginativas são aquelas que vão nos permitir criar futuros, né, ou construir futuros desejados. Esse desenvolvimento do pensamento de longo prazo, né, juntamente com a habilidade de antecipação e de imaginação, vem sendo considerado pela Unesco e pelo World Economic Forum como uma das competências mais importantes para esse tempo que a gente está vivendo. Isso porque a gente percebe que para gerar inovação, para realizar mudança, para construir futuros sustentáveis, a gente tem que avaliar o curso da mudança que está acontecendo hoje, né? Compreender as possibilidades futuras e imaginar cenários sustentáveis para que a gente possa, então, construir uma realidade desejada nos próximos tempos. Pessoal, muito obrigado quem ouviu, quem assistiu, quem acompanhou esse conteúdo até aqui. Dúvidas, é só chamar a gente. A Zaid está aqui para responder, tá bom? E tomara que você se torne um Zaiter o quanto antes. Estamos aí com comunidade para te receber também. Valeu, pessoal. Até o próximo. Obrigado.